Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre tautologias, contradições e contingência. Ou seja, quando que uma proposição composta tem um valor lógico e é uma tautologia, quando que uma proposição composta é uma contradição ou é uma contingência. Então a gente vai ver isso na nossa aula de hoje e vamos começar falando sobre primeiro o que é uma tautologia, né? A gente vai ver a definição. Então a definição de tautologia é: chama-se tautologia toda proposição composta, qualquer que seja a proposição composta, cuja a última coluna da sua tabela verdade encerra somente a letra V. Então, qualquer proposição composta em que a última coluna da sua tabela verdade, a gente já viu que para determinar o valor lógico de uma proposição composta, a gente tem que fazer a tabela verdade. Ou seja, e a sua última coluna der somente a letra, encerrar somente com a letra V, isso a gente chama de tautologia, certo? Então, qualquer proposição composta que encerre a sua última coluna somente com a letra V é chamado de tautologia. Então, vamos ver, por exemplo, é imediato que as proposições, se P, então P, e P, se somente se P, são tautologias. Então vamos ver por que elas são tautológicas. Primeiro aqui a gente tem P, né? E aqui a proposição P, né? Aqui a gente está com se P, então P. Então a gente tem P verdade, P é falso. Então a gente tem uma única proposição simples, né? Então o que a gente pode ter é o quê? Ela pode ser verdadeira ou falso. Aqui é P também. A gente está usando o quê? Se então. Ó, se a gente tem aqui P é verdade, então a gente tem uma hipótese verdadeira e a gente tem a tese também verdadeira. Usando o conectivo se então, isso aqui vai dar verdadeiro. A gente tem a hipótese falsa e a tese falsa. No se então também dá verdadeiro. Então observe que a última coluna, né, de acordo com a definição aqui, a última coluna da tabela verdade, então a gente fez a tabela verdade de se P, então P, encerra somente com a letra V. Então aqui a gente encerra a última coluna somente com a letra V. Então isso aqui é uma tautologia, né? Então ele fala que é imediato, então a gente provou aqui que é realmente uma tautologia. Agora P, se somente se P. Então o que a gente tem? Tem a proposição P, né? Pode ser verdadeira ou falsa. Repete aqui. A gente está usando P se somente se P. Então, no se somente se, a gente tem verdade e verdade, vai dar verdade. Falso e falso, dá também verdade. Então, aqui a gente tem um caso de tautologia também. Ou seja, a última coluna dessa proposição composta encerra somente com V, ou seja, com verdade. Então, outro exemplo, a gente tem a proposição composta que, né? Que está em função da proposição simples P, né? Então, temos não P e não P é uma tautologia. Vamos ver por que isso é verdade. A gente tem aqui P verdadeiro e P falso, né? Então, a negação de verdade é falso. A negação do falso é verdade. Então, a gente tem aqui P e não P. São esses valores lógicos que eles podem assumir. Então, a gente está usando o conectivo I, né? Então, primeiro, P e não P. Então, verdade e falso. Então, usando o conectivo I, né? Está usando esse conectivo I, vai dar falso. Falso e verdade também vai dar falso, né? Conectivo I vai ser sempre falso quando a gente tiver pelo menos uma das proposições falso. Então aqui a gente encontrou P e não P, falso. Então a gente vai fazer a negação, né, disso, né, para saber o valor tautológico de que. Então a negação de falso, nesse caso aqui, a gente está negando, é verdade. E a negação de falso, nesse outro caso, vai dar verdade. Então observe que a última coluna se encerra só com
verdade. Então isso aqui é uma tautologia. Então a nossa proposição que é um exemplo de tautologia. Proposição composta que. Então a gente tem aqui uma proposição P e Q. Se P e Q, então P, se somente se Q. É tautológica, conforme mostra. Então vamos ver a tabela. Então a gente tem duas proposições simples, P e Q. Então aqui está P e Q. Então temos aqui os valores lógicos, né? Então a gente teria aqui verdade, verdade, falso e falso. Isso daqui ela vai ter 4 linhas, né? Porque a gente já viu que quando tem duas proposições simples, a proposição composta vai ter a fórmula 2 elevado a o número de proposições simples. Então vai ficar 2 elevado a 2, vai dar 4. Então aqui a gente tem verdade, verdade, falso, falso. E aqui a gente vai ter verdade, falso, verdade, falso, né? São os valores lógicos de P e Q. Agora a gente resolve primeiro essa parte. P e Q, então a gente tem P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então P e Q vai dar verdade. Verdade e falso, né? Então o valor tautológico aqui vai ser falso. Falso e verdade, vamos ter falso. Falso e falso, a gente vai ter falso. Então a gente fez essa primeira parte aqui usando o conectivo I, P e Q. Isso aqui. Agora a gente vai ver o se somente se. Então P, se somente se, Q. Então a gente tem P, se somente se, Q. Então quem é P? Está aqui. E aqui a gente tem o Q. Então verdade e verdade, usando o conectivo se somente se, vai dar verdade. Verdade e falso vai dar falso, usando o conectivo se somente se. Falso, verdade, conectivo se somente se, vai dar falso. Então, P é falso, se somente se, Q é falso. Nesse caso aqui, é verdade. O valor tautológico é verdade. Então, a gente tem essas duas, o valor tautológico de P e Q, e tem P se somente se, Q. Então, se P, então Q. Então, aqui agora a gente vai usar essas duas para descobrir o valor tautológico da proposição toda. Então, tá aqui, que é o conectivo que a gente vai usar agora é o se então. Então, P e Q, tá aqui, sendo verdadeira, e P se somente se Q é verdadeiro. Então, aqui o valor tautológico, como a gente está usando o conectivo se então, vai ser verdade. Falso e falso, o se então também vai dar verdade. Falso e falso, a gente está usando o conectivo se então, então vai dar verdadeiro. Falso, verdade, então a gente vai ter verdadeiro. Então observe que a última coluna, todos os valores são verdadeiros. Então isso aqui é uma tautologia. Então mais um exemplo de tautologia. A última coluna encerra-se com todos os valores lógicos verdadeiros. Então essa proposição composta aqui é uma tautologia. Então vamos ver agora a definição de contradição. O que seria essa contradição? Então, define-se. Definição. Chama-se contradição toda proposição composta cuja a última coluna da tabela verdade encerra somente a letra F. Então, para ser tautologia, a última coluna tinha que encerrar somente com a letra V, de verdade. Agora, para ser uma contradição, a última coluna tem que encerrar somente com a letra F, de falsidade. Certo? Então, todos os valores da última coluna tem que ser falso para ser uma contradição. Para ser uma tautologia, todos os valores da última coluna da tabela verdade tem que ser verdadeiros. Então, vamos ver. Então, temos a proposição Q, né? Está em função de uma proposição simples P. Então, P e não P é uma contradição. Então, vamos ver os valores lógicos dessa tabela. Então, a gente tem P, V, F, né? São os dois valores lógicos que ela pode assumir, B e F. Não P vai ser a negação
de P. Então, isso aqui é verdade, aqui vai ser falso. Aqui é falso, aqui vai ser verdade. Então, nós temos P e não P. Então, verdade e falso, usando o conectivo I, vai dar falso. Falso, verdade, vai dar falso. A gente está usando o conectivo I. Então, observe que a última coluna, todos os valores encerram somente com F, ou seja, com falsidade. Então, isso aqui é um exemplo de contradição. Então, vamos ver outra. Temos essa proposição composta, então queremos provar que é uma contradição. Para provar isso, que é uma contradição, a gente tem que montar a tabela verdade e a última coluna ser somente falso. Encerrar somente com valores lógicos falsos, ou seja, só com F, com falsidade. Então vamos montar. Então temos duas proposições, P e Q. A gente já sabe que a nossa tabela verdade vai ter 4 linhas, né? 2 elevado a 2 vai dar 4. Então temos aqui, ó, P, verdade, verdade, falso, falso. E aí Q pode ser verdade, falso, verdade, falso. Então temos aqui P e Q. A negação de P, então se aqui é verdade, a negação de P vai ser falso. Se aqui é verdade, a negação de P vai ser falso. Se aqui é falso, a negação de P vai ser verdade. Se aqui é falso, a negação de P vai ser verdade. A negação de Q aqui é verdade, então aqui é falso. Q é falso, então a negação dele vai ser verdade. Q é verdade, então a negação é falso. Aqui a gente tem Q falso, então a sua negação é verdade. Então vamos resolver aqui logo, que está entre parênteses. Então P e não Q. A gente tem P e não Q. Vamos resolver parênteses. Então a gente tem P, são essa coluna aqui, essa coluna, e não Q é essa coluna aqui. E o nosso conectivo é o I. Então a gente tem P, verdade, não Q, falso. Então, P, verdade, I, não Q, falso. O valor lógico aqui vai ser falso. P é verdade, I, não Q é verdade. Então, o conectivo I, P e Q, os dois são verdade, então aqui vai dar verdadeiro. A gente tem P falso e não Q falso. Então, falso e falso vai dar falso. A gente tem P falso e não Q verdade. Então, o valor lógico aqui, P e Q, vai ser falso. Pronto, resolvemos isso. Agora a gente tem o que? Não P e Q, não Q. Então, vai ser essa coluna aqui com essa coluna aqui. Ou seja, a negação de P, falso, falso, verdade, verdade. E o conectivo que a gente vai ligar essas duas colunas é o I. Então a gente tem falso e falso, vai ter o valor lógico falso. Falso, verdade, vai dar falso. Verdade, falso, vai dar falso. Então a gente tem não P, verdadeiro, e aqui P e não Q, falso. Então, verdade, só que o conectivo é o I. Verdade e falso vai dar falso. Então, observe que a última coluna encerra somente com F, de falsidade. Então, como todos os valores são falsos, dessa proposição composta, P e Q, então ela é uma contradição. Então, mais um exemplo de contradição. Agora vamos ver o que é uma contingência. Chama-se contingência toda proposição composta, qualquer proposição composta, em cuja última coluna da tabela verdade figuram as letras V e F, cada uma pelo menos uma vez. Ou seja, a gente viu que para ser uma tautologia, a última coluna, todos os valores lógicos teriam que ser verdade. Para ser uma contradição, todos os valores lógicos da última coluna tinham que ser falso. E agora a gente tem um exemplo de contingência. A gente tem uma definição de contingência, que
tem que aparecer pelo menos uma vez. Figuram as letras V e F, cada uma pelo menos uma vez. A gente tem que aparecer pelo menos uma vez cada uma dessas letras. Verdade e falso. Então vamos lá. Tem uma proposição Q em função de P. Então P e não P é uma contingência. Vamos ver por quê. Temos aqui os valores lógicos que P pode assumir. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A proposição, a negação é falsa. E a negação aqui também é falsa. Só um errozinho aqui, que na verdade era P. Era P. Então, não P. Na verdade aqui ficou o I. Na verdade é o se então. Se P, então não P. Teve um erro de digitação aqui. Desculpa. Então, verdade. Se P é verdade e não P é falso, usando o conectivo se então, aqui vai dar falso. Falso e verdade, no se então vai dar verdade. Então, observe. Tem que figurar as letras V e F, cada uma, pelo menos uma vez. Aqui a gente chegou na última coluna, e a gente tem uma vez o F e uma vez o V. Então, isso aqui é um exemplo de tautologia. Tautologia não, contingências, certo? Desculpa. Então, aqui a gente tem um exemplo de contingência. Então, a gente vai provar que essa proposição composta é Q, em função de P e Q. Então, temos P ou Q. Então, P é contingência. Então, a gente tem a montagem da nossa tabela. O valor lógico de P. Como são duas proposições simples, a gente vai ter 4 linhas, né? 2 elevado a 2 é 4. Então, vai ficar verdade, verdade, falso, falso. Então, aqui vai ser verdadeiro, falso, verdade, falso. Certo? Então, primeiro, P ou Q. Então, se a gente tem P verdade ou Q verdade, o valor lógico vai ser verdadeiro. Verdade ou falso, o valor lógico também é verdade. Falso ou verdade, o valor lógico vai ser verdade. Falso e falso, isso aqui a gente vai ter falso. Então, a única situação, nessa situação aqui, que os dois são falsos, aí é que o conectivo ou vai dar falso, certo? Então, a gente tem P ou Q, e agora a gente vai aplicar um P. Então, P ou Q, então P. Né? Então, o P estaria aqui. Então, a ordem aqui é importante, né? P ou Q, então P. O único caso em que o valor lógico no se então é falso é quando a gente tem a hipótese verdadeira e a tese falsa. Né? Então, vamos lá. P ou Q, que é a primeira proposição aqui, é verdade. E P é verdade. Então, o valor lógico vai ser verdadeiro. P ou Q, verdade. E P é verdade. Então, verdade, verdade, vai dar verdadeiro. P ou Q, verdade. E o valor lógico da P é falso. Então, a gente está usando o conectivo se então. Então, essa situação aqui, V, F, é a única situação em que o se então é falso. E a gente tem aqui F para P ou Q e F para P. Como a gente está usando o conectivo se então, vai dar verdadeiro. Então, a nossa última coluna, todos os valores lógicos, a gente tem valores lógicos verdadeiros e tem valor lógico falso, né? Então, aparece o V pelo menos uma vez e aparece o F pelo menos uma vez. Na verdade, o V aparece 3 vezes e o F aparece uma vez. Então, aqui é um exemplo de contingência. Então, quando aparece pelo menos uma vez a letra F ou a letra V na última coluna, então isso é um exemplo de contingência.